O homem da guitarra, ele está chegando. Sérgio Peraí. Rocha. Aqui, ó. Tô vendo claro. E, cara, tu também tem fundo do baú igual o meu? O pessoal reclama desse meu armário aqui. Só que não é armário, não é guarda-roupa. Boa noite, Sérgio. Isso aqui é um guarda-vinil, guarda-CD autografado. Entendeu? Boa noite. Aqui é um armário mesmo. Ah, aqui é um guarda, Aqui guarda tudo. aqui é um armário que eu divido com a minha esposa, que aqui em cima é o meu estúdio. Aqui, ó. Tá vendo? Não, eu tô vendo, tô Computador, tem vendo. mesa de som, amplificador. Mas a minha esposa, ela... A princípio, ela fez esse... E quem fez esse quarto aqui para casa fui eu, né? E ela ia usar como depósito. Eu fiz para ela. Ela acabou desistindo e eu tomei posse. E botei minha... Aqui tem minhas guitarras aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho. Aí. E não sei se deu para ver. É que eu tô Não, deu carregando rápido, o celular, cara. Por isso que eu tô meio... O celular tá sendo carregado porque hoje acabou a É, bateria, assim, o do meu tá no nada. carregador. O meu tá no Pois é, o meu carregador. também tá. O meu também tá. Mas e aí? Hoje eu comprei um suporte para celular, Hum. um tripézinho, né? Pô, aí fui testar agora, cara. Eu falei, não aguento, o celular cai. Porra, eu fiquei muito puto. Que eu queria falar Não, é mais, normal isso. Normal isso. A marcha tá aí, Normal. toda a marcha cantando também. A Entendeu? Masha E é uma cantora de de blues, né? blues. Que eu não sei se ela esteve uma vez eu estava no naquele lugar muito legal ali na Tijuca, na Barão de Mesquita, eu acho. É o Pobres, É, não, né? não, aquele que o Rangel estava fechando. Ah, tá. O, Eu já sei qual eu tô falando. Ah, rapaz, a gente tá ficando. Essa pandemia tá deixando a gente smoke lounge, né? isso, Smoke Lounge. Não, a gente não lembra, tem tanto tempo, né? Que não tem show, não tem nada. É, começa a E dar. eu Não, e não eu te sei se era acompanho assim. ela que Não, estava não lá. era Tinha ela, uma não. Não era, cantora. não, Não, não era né? ela, É não. porque tinha uma Não era- cantora bonitona lá que deu canja até. Toquei Foi com uma ela e loura, tal. né? É Nani. Não, Mani, o não, não negócio. era loura, não era loura, não. Era uma moça morena, Será que foi a Márcia? bonitona e tal. Só se ela Não falar, porque sei. A Márcia canta bem, ela. Então, ela cantou. Foi até a música daquela moça que eu fazia o trabalho com a Luísa Cazé, que era é, Winehouse, né? Ah, sim. Então, ela Então cantou vamos lá, essa. Serginho. Fala. Vamos lá falar da sua vida musical. Porque política não dá, né? Companheiro, o negócio é o seguinte: como é que você começou sua carreira? O que foi suas influências do forró, quer dizer, suas influências do blues, do rock? Como é que começou tudo, Serginho? A gente praticamente é da mesma geração, né? Eu comecei a me interessar muito por causa do meu irmão mais velho. Meu irmão tem 50 anos, né? Eu tô com 40. Meu irmão tá com 50. Meu irmão tá com 55, vou fazer 50. Então ele é 7 anos mais velho que eu, né? Nós somos da mesma geração. Eu tô com 51, cara. Você esqueceu? Você é quase da minha idade, né? Você é um pouquinho mais velho. Mas o meu irmão mais velho ainda, e o que ele trazia para casa, né? Na época, década de 80. Eu, porra, um moleque com 10 anos de idade, 81, né? Ele levava o que estava sendo lançado de rock and roll na época, entendeu? Porque com os colegas ele aprendeu a gostar, então ele levava, me lembro muito bem, quando ele chegou com um Heaven and Hell do Black Sabbath sendo lançado, chegando no Brasil. Você sabe muito bem, né? Também um outro fator da nossa época, que muita gente ou esqueceu ou não sabe porque é mais novo, que as coisas chegavam aqui com uma defasagem de anos, né? E Quando era de chegavam. propósito. Não, e quando chegavam, né? E era de propósito, você sabe, né? Você E sabe quando que. chegavam, né, Sérgio? Tinha aquilo, quando Pois, chegava, qualidade péssima, lá fora o disco era pois é. estéreo, aqui o disco mono. Não, e as bandas nem cogitavam vir para cá, fazer turnê de porra Não. nenhuma. Você vê, por exemplo,
exceção da época. Van Halen veio no Brasil, não se sabe como. Eu Van Halen assisti. em 83 veio. Porra, aquilo ali foi o Kiss veio no Maracanã em 80, foi um negócio 83, totalmente. 83 também. 83 no Né? Maracanã. Quem abriu 83, foi o Erva do 83, isso aí. 80 eles lançaram. O Peter Frampton veio em 78 e veio em 82. 82 eu assisti. Agora, Meus sabe qual primos. foi o mais incrível de todos, desses que furaram esse retrocesso, né? O Santana em 70 no Teatro Municipal. Você conhece essa história? 71 eu conheço. E a história foi 71. bem. A E você história é sabe que bem. o baixista não pôde fazer. Aquele baixista que parecia que tocava com a cumbuca da cabeça. Sim. Ele não pôde sim. fazer. Tu sabe quem fez no lugar dele foi Luizão Maia. Entendeu? O eu Tim fiquei Arthur sabendo Maia. Exatamente. Que eu tive a honra de conhecer. Eu conheci Arthurzinho, conheci Também? o tio dele, conheci Não, o o tio tio não conheci. Luizão, eu conheci na casa do Dodo Ferreira, que é um outro grande baixista. Ah, o grande Dodo, eu músico. adoro o Dodo. É. Adoro o Dodo. Um abraço. E Um abraço pra uma ele. época, quando eu morava em Laranjeiras, eu ia muito lá na casa do Dodo estudar música com ele, é muito, muito inteligente, muito, sabe, muito, né? Quem morava com o Dodo nessa época, mais ou menos, que é primo dele, é o Otávio Rocha, dos Etílicos, né? Então, Não sabia não, Otávio, é? é, Primo dele? Dodo? primo dele. Otávio é um dos guitarristas Aliás, também que eu admiro. aliás, quem morou com o Dodo também foi o Greg Wilson, lá em Laranjeiras. Entendeu? Era um prédio maneirinho ali perto da escola pública. Então, Laranjeira eu tive esse é uma contato. área boa, né, cara? Era, Laranjeira, cara, nos anos 80, Não, como era. de música, a ProArte, entendeu? Sim, lá na Rua Alice, eu sei. Então, eu tô falando aí, Era bom. tem uma história musical dos anos 80 ali. Lula ali era bom. Era, não é mais não, acabou. Ricardo, do Paulo Oi? Ricardo, ex-RPM, né? Pra quem não sabe, gente, o Sérgio Rocha é primo do Paulo Ricardo. Tanto que a minha aparência já denuncia, eu sou igualzinho. Não, mas você é primo dele. Mas você é primo dele. Eu sei Pode que eu não sou, gostar, fazer o quê? mas você é. Fazer o quê, né? Ele é filho do irmão mais velho da minha mãe, do meu tio Valdec, fazer o quê? Filho dele, e eu sou filho da minha mãe. Porra. Ele não teve como escapar, entendeu? Mas eu fui meio posto de lado, porque eu não sou galã, né? Aí sabe como é que é aquela história do primo pobre, primo rico, né? Tu lembra? Primo pobre, primo rico, primo feio, primo bonito, né? É foda, mas tudo bem, então, foda-se essa isso aí. história, meus primos que me levaram pro rock, que hoje estão com 60 e poucos anos, que através deles eu conheci, eu vi o primeiro show do Maracanãzinho foi Gênesis, com 7 anos, que antigamente tinha matinê. Tu lembra que antigamente tinha a matinê, show de matinê? Então eu fui com eles. Fala, sim. Final dos anos 70. E meu pai também Sim. era militar da Marinha, né? Então, porra, me dei bem nisso aí. Bom, enfim. Eu ia falar um negócio, até esqueci, cara, já no meio da minha. Então, assim, meus primos eram amigos do Cazuza. Porra, esqueci o que eu fiz na minha área. Tanta conversa, essa pandemia vai deixando a gente. Não, vamos pular isso aí. Não, você tinha me perguntado. Lembrei. Senão vou esquecer. Fala. Então, eles foram nesse show do Santana, em 71, no Teatro Municipal. Aí você vê a hipocrisia que eles me contaram. Que em plena ditadura militar, o Santana botou uma exigência, que lá dentro fosse liberada a maconha. E muita gente foi para aquele show para fumar maconha no teatro, lá no show, lá no Teatro Municipal. Sim. E o Exército não fazia nada, porque era o contrato do Santana. Tocar aquele show e lá dentro liberada a maconha, em plena ditadura. Caramba, incrível isso, hein? Aliás, na minha carreira musical, né, minha carreira como músico profissional, teve determinados lugares que a gente tocava baseado em blues, olha o nome, baseado em blues, né? Uhum. E que era... Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Era muito melhor quando o público podia fumar maconha, fazer o que quisesse, porque o pessoal ficava mais contraído e tudo. Mais relaxado, né? Entendeu? Tinha um lugar que a gente tocava, que eu não vou dizer o nome, que enchia pra caralho, justamente por essa situação aí, de nego poder chegar lá e fumar. E, porra, eu adorava. Eu sou ex-adicto de drogas, né, cara?
fez agora, em 2020, 30 anos, né, que eu parei de usar droga, álcool, cocaína, bebida alcoólica, tudo, senão eu ia morrer com 20 e poucos anos. Não ia nem existir. Mas tive que fazer a opção por viver, né? Eu quis viver a minha vida, enfim. Mas eu falo para você isso numa boa, cara. Esses lugares que enchiam, né, por causa do consumo de droga e tudo, a gente enchia o bolso de dinheiro e estava tudo certo. Você está entendendo? Então, eu acho que esse tipo de situação, depois, o que aconteceu com esse lugar? A polícia chegou lá, ficou sabendo, claro que eles ficam sabendo de tudo, e começou a falar para a pessoa encarregada que tinha que rolar aquele agrado, né? E aí o cara que topou, aí eles estão, tá, então se eu fumar maconha nessa porra aí, nós vamos entrar aqui e vamos prender todo mundo. Aí desandou a carruagem. Quem sabe? Eu tenho um amigo aqui de infância, o Vinícius. Quem conhece essa história? Quem conhece essa história? Espera aí, quem conhece essa história que eu estou contando aqui sabe que lugar é e de quem eu estou falando, entendeu? Mas deixa isso para lá, que isso aí é mais um detalhe de mais uma história que tem no meio de todas as milhões de histórias da minha carreira, desde que eu estava começando a falar, né, da minha influência, quando eu, com 10 anos, ouvindo que meu irmão levava. E de uma hora para outra, engraçado é o seguinte, eu tenho um irmão deficiente mental, muita gente não sabe disso, né? Eu tenho um irmão doente mental, ele é mais velho que eu também, Claudinho. Claudinho sempre foi muito musical. Claudinho sempre foi muito musical e sempre gostou muito de samba. E o meu pai comprava instrumentos de percussão para ele. Comprava porque, enfim, meu pai também gostava, né? E eu sempre tive essa atração por instrumentos musicais e tal. Aí eu comecei a aprender a tocar, né? Repinique, tarol e tudo, e consegui aprender satisfatoriamente. E eu me lembro também que antes de ter contato com a guitarra, eu ia na casa dos colegas fazer trabalho de grupo, a gente criança, né? Aqueles trabalhos de grupo, e tinha algum teclado, alguma coisa, eu pegava, saía tocando sem saber nada, e já estava ia conseguindo, né, fazer alguma coisa com sentido musical e tudo. E eu me lembro que tinha um programa, um brinquedo chamado Merlin. Lembra desse brinquedo? Um brinquedo eletrônico que ele era a imitação daqueles gênios. Tinha os gênios. Ah, sim. O gênio eu lembro. O Merlin, não. Então, o Merlin era como se fosse uma imitação de outro fabricante, tá? Sim. E qual era o princípio desse brinquedo? Ele fazia os sons e acendia as luzes, lembra disso? Lembro. E você tinha que repetir a sequência. Isso aí é um exercício de percepção musical, porque ele te dava uma sequência de sons. E você tinha que meio que identificar, quando você apertava para repetir a sequência, você se guiava muito pouco pela luz, mas pelo som, né? Então, isso aí desenvolvia as crianças, não era um brinquedo à toa, né? Era um brinquedo que subliminarmente ia desenvolvendo a percepção musical. E eu estava nessa, eu era criança na época, tinha esse brinquedo. E aí, resumindo, de uma hora para outra, dessas experiências todas, com instrumento, de percussão, enfim. Aí eu cheguei e ouvi o Jimi Hendrix tocando e falei pro meu pai que eu queria tocar guitarra. Foi assim, uma coisa meio não sei, eu não sei te explicar. De uma hora para outra, ele tomou um susto. Ele falou: ué, que é isso? Você tocar guitarra? Mas da onde veio isso? Eu falei: não, porque eu escutei, né, um disco que o Paulo trouxe, meu irmão, e era o Hendrix. Era o Hendrix ao vivo, era um disco pirata do Hendrix, que eu tenho até ele aqui. Que ele foi gravado, acho que em 1969, num show. E ele meio... É aqueles discos que o cara gravam sem que o artista saiba que está gravando. E, cara... Que pirata antigamente era isso, né? Pirata antigamente era isso. Pirata era isso. E
Aí ele chegou, aí meu pai chegou e meio que mandou um assim para mim para ver se eu se cortava. Não, beleza. Mas é o seguinte, primeiro tu vai ter aula de violão, depois, se você for bem, eu te dou uma guitarra. Aí eu acho que ele falou isso para eu desistir, né? Aí eu falei, tudo bem, beleza, então. Eu topei. E ele me deu um violão, um Giannini Trovador, nunca vou me esquecer, de presente, em 83, né? 1983. E eu comecei a estudar violão popular e clássico com um professor que na loja de música Bandolim de Ouro, que ficava na Marechal Floriano, né? Porque era muito difícil. Eu vou te falar uma coisa, cara, na boa. Era muito difícil ter professor de guitarra naquela época, tá? Um dos caras que ia me dar... Isso aí você não sabe, porque eu nunca te contei. Mas um dos caras que ia me dar aula de guitarra era o Cícero, do Doutor Silvana, porque o Cícero, a irmã do Cícero, trabalhava com a minha mãe, a Zulima. Ela trabalhava com a minha mãe, era professora do município também. E a gente, por meio da Zulima, fez amizade também com o Cícero. O Cícero fazia engenharia. O meu pai arrumou estágio para ele na Eletrobras. Meu pai trabalhava na Eletrobras, né? E o Cícero ficou cogitado como meu professor de guitarra. Seria o meu primeiro professor, né? Mas acabou que não encontrou. Acabou que desencontrou essa situação. Aí eu fui ter aula com o professor Ivan lá na Bandolim. Aí com 13 anos a minha mãe, meio que desobedecendo o meu pai, me deu uma guitarra. Me deu uma Tele de uma marca horrorosa. A gente não tinha condição de ter instrumento Fender. Cara, eu vou te falar uma coisa. Isso é meio polêmico que eu vou te falar aqui, tá? Mas é verdade. O Rick Ferreira entrou aí. Um dos maiores guitarristas para mim entrou. Estou convidando ele aqui ao vivo para fazer um bate-papo comigo. O Rick Ferreira. Fiel escudeiro do Raul também. O Rick é meu amigo há muitos anos. Eu já toquei em banda com o Rick. Eu adoro esse cara. Projeto de Dire Straits. O Rangel tá mandando um abraço aqui para você. E tem um amigo meu de Campo Grande, onde tu mora, que é uma banda aí. Tem uma banda chamada Os Vingadores. Em Campo Grande tem uma galera legal. Eu vou entrevistar o João Fera. Ah, que legal. O João Fera mora... Eu encontrei com o João Fera. Eu estava fazendo um show em Juiz de Fora e ele estava no mesmo hotel que eu. Eu fui fazer um show no Bar da Fábrica, que é um lugar maravilhoso que eu nunca mais pude ir. Eu fico, nossa, triste de não poder voltar lá. Mas, enfim. E o João estava participando de outro evento, mas a gente ficou no mesmo hotel e eu encontrei com ele. Eu reconheci, comecei a puxar assunto, falei que morava em Campo Grande também. Ele é super gente boa, ele me falou onde ele mora aqui perto até. A galera boa de Campo Grande, né? Pessoal da Black Dog. Pessoal da Black Dog, o Ivinho, o Fernando da Black Dog morava em Laranjeiras. O Fernando me viu começando a tocar guitarra. Isso, tu me contou isso. Então, ele toca pra caramba, cara. Ele toca pra caramba. Ele tem aquela aparência lá, que parece que tem 40 anos, mas ele é antigo. Fernandinho é bem antigo, entendeu? E ele me viu adolescente, moleque começando a tocar. Ele tomou formal, aquele cara. Mas eu nunca mais encontrei, nunca mais falei com o Fernando. Aí, o pessoal aqui, da o Rick. meio que tá... O Rick tá, fala Lula, fala Serginho. Tô dando um giro pelas lives e volto já. Valeu, Rick. Aí, então, o que acontece? Vai, continua. Eu vou falar um negócio meio polêmico aqui. Pode falar. A entrevista é sua, pá. Então, na década de 80, como eu estava falando que eu comecei na década de 80, né? E minha mãe, aos 3 anos, me deu essa guitarra Edson horrorosa, Telecaster, parecia um berimbau. Vou te falar, naquela época era difícil ter professor de guitarra, ter professor de música, você não tinha acesso a tanta informação de aprendizado como você tem hoje, entendeu? Eu acho que é uma bênção isso que os adolescentes, os iniciantes têm hoje, de um monte, o cara não precisa nem ir para escola nenhuma de música, o cara em casa aprende. Eu mesmo tenho um curso de blues no guitarpedia.com.br completo, tem até a história do blues lá. Enfim, mas nessa época era tudo diferente. Lembra das revistinhas que a gente comprava para tirar as músicas das bandas e vinha
traduzido tudo errado, vinha a pronúncia. E, Rick, você falar que você é meu fã, eu fico envergonhado, porque Pô. você é lenda. O Rick é um dos caras que eu falo que é lenda da guitarra nacional, né? Não, mas ele é uma lenda mesmo. Não, ele é, eu sei disso. Eu sei disso. Eu tenho o maior orgulho dele ter esse respeito por mim, porque é muito difícil. Esse meio é muito concorrido e Exatamente. as pessoas às vezes faltam respeito com os outros sem o menor motivo. E eu acho que o cara que é grande, o cara que é foda mesmo, ele é assim, que nem o Rick Igual é. o Rick, Ele né? respeita os outros, ele reconhece, entendeu? Eu acho que é O por Rick aí. Mas o Rick enfim, é o deixa. cara que ele respeita e se dá o respeito, né? Entendeu? A Com gente toca certeza. muito, né? Isso Sim. aí. Não, você não tem a dúvida disso. E, cara, aí voltando ao que eu estava te falando, na década de 80 era muito difícil ter. Aí eu ganhei essa Telecaster. E, cara, para você ter ideia, eu, a gente não tinha acesso a instrumento de qualidade. Não, Fender, Gibson, só chegava para quem tinha grana, tá? sim, Verdade é sim. essa. Eu era de uma família de classe média, da Zona Sul do Rio de Janeiro, classe média, sendo nós onde estávamos e no contexto que estávamos, nós não éramos classe média daquela, ou seja, classe média alta, que era o que tinha em Laranjeiras. É, A gente daquela era classe época. média, meu pai falava assim, a gente é classe média média, tá? Quase sendo baixa, né? Porque a gente, por exemplo, eu estudei em São Vicente de Paulo, com um colégio que era caríssimo da Zona Sul, eu estudei 11 anos lá, e eu só consegui estudar esse tempo todo lá porque eu tinha bolsa de estudo. Você está entendendo? Entendi. E a gente, até determinado ano, meu pai conseguiu pagar a escola. Depois ele foi ao padre, né, que era o tipo o reitor, o diretor da escola, pedir para que eu pudesse ter uma bolsa, mas isso dependia do meu resultado também. Né? É aquele lance da bolsa. A contrapartida é o aluno ter boas notas, enfim. Mas aí, cara, eu fui aprendendo violão. Quando foi chegando, a guitarra foi chegando mais para mim, foi tipo assim, eu meio que largando um pouco o violão para estudar mais guitarra, né? Eu estudei muito sozinho e o meu professor de violão, o Ivan, ele ia me indicar para outro que era mais guitarrista. Mas eu cheguei a ter 2 aulas com ele, não me lembro o nome dele, e eu não gostei, entendeu? E aí fui estudar sozinho. Depois de um grande tempo, uns 5 anos, eu já com quase 19 anos, eu fui estudar com o Rômulo Thompson, que é um guitarrista excelente não era na Musi Arte, não. Era uma escola que tinha ali em Laranjeiras, perto da Santa Úrsula, eu esqueci o nome. Sei que o Rômulo Thompson foi meu professor de Uhum. guitarra ali. Eu tive 2 aulas com ele, mas o Rômulo tocou com a Marina, um super guitarrista, Sim, sim, eu sei que é. entendeu? Então, tive aula com ele e depois fiquei estudando por minha conta. Eu tive muito que estudar para dar aula, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu casei muito novo, eu tive filho com 21 anos e tendo filho sem dinheiro, sem emprego, sem porra nenhuma, tá entendendo? E foi foda, foi foda, foi foda. A Imagino, gente cara. aqui, a gente aqui sabe o que, né? O Eric está com 26 anos. O Eric nasceu em 93, fruto de um namoro e que houve uma gravidez, que é a minha esposa até hoje. Tá entendendo? Que eu assumi e acabamos tendo mais 2 filhos. Mas foi foda, cara. Você ser pai de família, morando. E a gente morava na Zona Sul. Quer dizer, eu tentando manter um padrão, né, eu tentando manter um padrão de vida que o meu pai me dava sem ter emprego, sendo músico. Aí entrou Baseado em Blues no meio da história. E verdade seja dita, não dava dinheiro. Não dava dinheiro. Era, todo mundo É isso que eu conhecia, ia todo mundo perguntar. Como é que sabia. surgiu? É isso que eu ia perguntar. Como é que Pois é. surgiu o Baseado em Blues? O Baseado em Blues foi. Eu tocava com. Quando eu saí, eu tive internado, né? Por causa do tratamento de droga, né? Ah, Eu com sim.
19 anos, eu fui internado na antiga clínica San Román, em Santa Teresa. Quando eu saí da internação, que consegui fazer o tratamento, eu fui contactado pelo Ricardo Werther, tá? Me ligou, porque eu tive antes disso, numa festa de um amigo que estava o Gilson, estava a galera toda do Big Alambique levando um som. Eu levei um som com eles e eles viram que eu sabia tocar blues, porque eu ficava tirando as frases do Celso. Isso, olha quanto tempo tem. Eu tinha 19 anos. Eu posso falar um negócio rapidinho, já falou em Celso? Uma vez o Celso falou para mim, eu posso falar, que você era o herdeiro dele da guitarra, que você era o cara que tocava mais parecido com ele. E ele gostava muito de você pelo teu estilo de tocar, que era o guitarrista mais próximo a ele. Isso ele falou para mim. Eu perguntando para ele que ele gostava. O Celso, ele gostava que eu sabia fazer as frases dele e tudo, mas eu tinha maior respeito, porque eu sou um bom músico, né? E ele pediu para tocar no Baseado em Blues lá, naquele show, né? Ele pediu, não foi vocês que convidaram. Não, exatamente. Uma vez aí teve essa dúvida, né, de que o Sérgio nunca tocou com o Celso na banda do Celso. Não, realmente, nunca toquei, nunca fui convidado para fazer parte da banda do Celso. Foi o contrário. O Celso é que foi tocar com a minha banda. Entendeu? Foi. Só então, isso, porra aí. Pois é, mais ou menos ali em 97, 98, a gente gravou o segundo CD, que é o Madrugada Blues, e uma música, nós chamamos o Celso para participar. Essa música, inclusive, é composição minha com o André Casquilho, em parceria. E ele participou, e dali nasceu uma turnezinha baseada em blues. Então ele foi tocar comigo, não fui eu que fui tocar com ele, né? Sim, eu sei disso. E ele falou isso comigo. Ele sempre falava isso comigo. Eu perguntava para ele, os guitarristas, o que tu acha? Ele falou, olha, tem um especial que tem muito a ver comigo, é o Serginho Rocha. Ele tem uns timbres, ele toca muito, e ele vai ser meu sucessor. Falava assim, eu falei, pô, então ele tem muita vida, não. Na verdade, cara. Eu só quis falar isso para expor coisas, porque eu sei que às vezes as pessoas têm dúvida. Então eu gosto de justiça, de dar César o que é de César. Um abraço para o Maurício Saad, que entrou aí também. Entendeu? Então você é um cara que, pô, várias vezes você faz um tributo maravilhoso ao Salsa Blues Boy para não ganhar grana nenhuma, que eu já fui várias vezes, tem às vezes meia dúzia de gato pingado, e você faz aquilo com o maior carinho e amor. Inclusive, teve uma vez que eu levei até a última esposa do Celso, a Marge, né? Levamos lá. Levei o meu amigo Juba, ele até deu uma canja, né? Cantou o Blues Boy com você. Aí te embarreram, sabe? Aí te embarreram, eu fico puto pra caramba, porque você toca timbre do Celso, você faz as paradas, eu fico, pô, isso é sacanagem, cara. Ô, Lula, deixa eu te explicar o seguinte, olha só. Vou fazer 50 anos, tá? Hoje em dia, eu alcancei uma condição emocional que eu faço o seguinte: quem eu não quero perto de mim, eu corto e acabou. Acabou. Tá na minha rede social, eu bloqueio, quero papo. E se vierem me chamar para fazer trabalhinho junto, falo, não quero papo. Não quero assunto. Não quero nem estar perto. Por isso. Não tenho nada contra, pessoalmente, às vezes. Depende da situação. Sim. Mas não quero estar próximo. Porque esse meio, cara, eu vou te falar o seguinte, tem muita gente, tá, que justifica um comportamento antiético. Tá? O que é um comportamento antiético? O que é a ética dentro de uma profissão? É você saber que tem um colega que determinado trabalho, ele faz determinado trabalho, que aquilo ali meio que pode, né, deixar o cara meio chateado. Pô, tipo assim, eu gosto muito de Led Zeppelin, vamos supor, né? Mas eu sei que tem o Black Dog. Eu vou chegar, sinceramente, isso aí é um princípio meu, tá? Eu vou organizar um tributo a Led Zeppelin, já sabendo que é o filão dos caras. Você tá entendendo? Mesma forma, fulano
se desentende comigo. Eu vou entrar no trabalho com esse cara só por dinheiro, justificando, entendeu? Não. Isso para mim se traduz da seguinte forma: foda-se esse maluco, meu irmão. Foda-se, Sérgio. Foda-se que ele gosta de Blue. Foda-se. Eu quero saber dinheiro. Essa é a minha interpretação da situação. Então, tudo Sim. bem. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Eu tenho todo o direito também de nem discutir e bloquear e sair fora. E eu quero distância. E acabou. Só isso que eu faço. Eu não discuto, eu não brigo, eu não entro em polêmica, eu não cito nem nome. Entendeu? Eu não cito nem nome. Eu simplesmente me afasto. Por quê? Aí, remetendo ao que você estava falando, você viu, testemunhou presencialmente que eu faço esse tributo a Celso porque eu gosto da obra, porque eu conheci um ídolo, e que eu sou fã da obra dele até hoje, e que eu me comprometi com ele em vida, ele sabe disso onde ele estiver, que eu ia levar a obra. Quando eu falei isso para o Celso, na verdade, eu estava pedindo uma permissão dele. Porque quando eu falei um negócio desse, se você chega e fala uma coisa dessa para alguém, se ela não concordar, ela fala: que isso, cara? Você não, eu não quero que faça isso, eu quero que minha obra acabe comigo. Então, você não é. Tem uma outra pessoa que eu quero que faça, não você. Ele adorou eu ter falado isso. Ele ficou emocionado com isso. Porque eu acho que nunca ninguém fez isso, entendeu, com ele. Valorizá-lo nesse sentido de outro artista por levar a obra dele, como eu falei, eu vou levar a tua obra comigo enquanto eu estiver vivo, porque por pura admiração. E você viu, presenciou, né? Várias vezes. Você presenciou que, da mesma forma que tem um Blue Note lotado, tem o boteco da esquina com meia dúzia de gato pingado, e a alegria de fazer é a mesma. Não, exatamente. Você fez uma semana no Blue Note, eu fui, e na outra tu fez num pub, lá vazio, na Lapa. Que eu fui ver até a esposa do Celso, a viúva, né? E ela adorou, né? A Marge, ela adorou. Pois é. O que acontece? Qual é? Eu não preciso mais, Lula, de música, de ser músico, e nem me justificar para ter atitudes, seja elas quais forem, para ganhar dinheiro com música, sendo músico, produtor. Eu sou professor do município, concursado. Eu sei. Eu tenho meu salário. De história, né? Professor de história. Não, professor de música. De música. Sou professor de música. Eu fiz licenciatura em música. Eu tenho diploma em música e licenciatura em música. Você confundiu porque eu dou aula de história da música do 7º, 8º e 9º ano. Desculpa que eu tô gagando. Foi mal. Então, isso aí é meu conteúdo na escola pública, e eu que escolhi. Tá? Eu tenho meu emprego, eu tenho a minha situação financeira tranquila, eu não dependo de show para ganhar dinheiro, entendeu? E isso tem que ficar claro para certas pessoas que ficam se mordendo. Porque isso, porque esse cara chegou a falar que eu nem sabia tocar guitarra direito, determinada pessoa aí. Foi falar Foi falar com a Marge. Foi lá reclamar dos ouvidos da Marge. Você está entendendo? Quer dizer... Ainda bem que eu levei ela. Ela chegou, que eu a levei, né? Ela chegou do Sul, falei: tu vai no show comigo. Ela foi. Não, eu conheço a Marge. A partir do show do... Então, a partir do show do Blue Note, eu passei a ter contato com ela, e muito legal. Um contato, aliás, tem tempo que eu tenho até que ligar para ela para saber como é que ela tá, porque a gente ficou amigo. Pois é, a gente ficou amigo. Pois é, a gente acabou ficando amigo. Por essa coisa em comum, né, dela, do Celso, a gente acabou tendo uma amizade, enfim, e muito respeito. Ela sabe da minha disposição em fazer o Celso, sabe que eu não dependo disso para ganhar dinheiro, ela sabe que eu respeito muito o Celso. Cara, anos que eu acompanho o teu dele esse projeto, tem anos. Teve até uma vez que
a outra mulher dele embarreirou, tu lembra? Tava tudo anunciado, embarreirou o show Mas lá. essa aí é outra história. Aí já envolve uma outra Outra pessoa. pessoa. Sim, sim. Pois Mas eu é, quero que você voltar. sabe quem é. Serginho, sim. Um abraço pro Fábio Pinheiro, baixista lá de Niterói, que toca com o Valério. É o seguinte, vamos voltar ao Baseado em Blues para tu contar a tua história, porque eu acabei a Sim, gente atropelando. Eu pode atropelei, falar. desculpa. Então, O como é que Baseado em começou? Blues. Aí eu tava tocando numa festa com o pessoal do Blues Etílicos. Não, não. Aí foi uma festa que tava o pessoal do Big Alambique, tava o Gilson, tava É, a o Viga. Marquinho, primo do Gilson, tocava baixo, Beto. Com esse Beto tinha 20 e poucos anos. O Gilson é velho, tá? O Gilson tava com 30 e pouco. E aí a gente se conheceu depois. O Gilson tentou me localizar, conseguiram me localizar, acho que através desse meu amigo, que era o Marcelo. E eles me ligaram, o Ricardo me ligou para me convidar a fazer um teste na banda deles, que eram Emoções Baratas. Eu fiz, eu acabei entrando na banda. Eu tinha 19 anos, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei lá até que eles conheceram o Alan, o tecladista, e eles quiseram, claro, que incorporar o Alan na banda, e ia ficar duas guitarras e teclado, acabou que eu sobrei, tudo bem. Eu, na época, fiquei meio chateado e tal, mas é coisa de época, né? E depois de muito tempo, o Gilson, né? Ele me ligou, ele me indicou para o Baseado em Blues, através do Jefferson, que me ligou para fazer um teste. Eu fiz, aí entrei na banda, aí foi a história do Baseado em Blues de 92 a 2004, né? Quem fundou Foi o Baseado mesmo? E o Foi nome, o quem André, deu? o André e o Jefferson fundaram a banda. Agora, o nome, enfim, eu acho que foi o Jefferson. Eu não vou entrar e falar quem foi, porque eu não estava na situação. Na verdade, quando São 3 ou 4 discos que vocês fizeram. Pois é, eu entrei no Baseado em Blues, o Baseado em Blues já existia. Eu entrei em 92, segundo semestre. Tinha outro guitarrista que saiu, que era o Guilherme, que eu até encontrei lá no Smoke Lounge, Guilherme Gillen, que tocou no Suburb Blues também, e eu entrei no lugar dele. Quem fez teste comigo, coisa engraçada e curiosa, o pessoal deve conhecer a Banzai Tattoo, que é uma loja de tatuagem super famosa hoje em dia, que é o Lúcio Mauro. Lúcio Mauro fez teste pro Baseado em Blues, eu e Lúcio Mauro. É mesmo? No mesmo dia, no mesmo dia. Aí eu botei o Lúcio Mauro para escanteio. Numa boa, tô falando isso. Sou melhor que ninguém, não, mas acontece que eu já tocava desde os 13 anos, já tinha muito tempo tocando, né? Assim, O Baseado, o Blues Etílico e o Big Alambique são 3 bandas que eu adoro. Assim. E o Baseado tinha uma coisa diferente, que ele era baseado em blues, ele não era um blues puro. Mas o Casquilho, tanto o Casquilho quanto o meu maior vocalista para mim é o Werther, o Ricardo Werther, para mim, aquele cara era imbatível no vocal. Mas o Casquilho canta pra cacete, cara. Eu sou muito fã do vocal do Casquilho. O André é ótimo. Cara, o Baseado em Blues, o primeiro disco, não sei se você tem, que eu tenho todos. Nome Baseado em Blues, então. A gente estava ali sendo mais tradicional do que a gente já pôde ter sido. Tá? Ali todas as músicas são em inglês. O legal desse disco do Baseado em Blues, desse CD, é que ele foi lançado depois a gravadora Velas, né, incorporou no catálogo e nós vendemos 8.000 cópias. Esse CD tinha para vender na loja americana. Tá? Antigamente. Então, foi o maior sucesso que a gente pôde ter, assim, a contabilidade mais próxima, mais real, né? Foi a contabilidade da Velas que deu esse número pra gente. E esse disco todo gravado em inglês de uma banda que ninguém conhecia. Só que o nome era muito forte, o nome ele atraía muito a atenção, né? Nós, antes disso, nós conseguimos botar na Fluminense FM uma demo, né? Quem emprestou o dinheiro para gravar essa demo foi meu pai, né? Emprestou o dinheiro para gravar a primeira demo da banda. Nós gravamos com o Daniel X também, tá?
Nós gravamos a demo com o Daniel, nós gravamos o primeiro e o segundo disco. Tá? O terceiro foi ao vivo, foi no Mistura Fina. O segundo disco foi gravado com o Daniel também. Esse é acústico, né? Um acústico, né? Maravilhoso. Vocês levam, inclusive, uma música do Celso Blues Boy. Sim. A música do Celso, sugestão minha, né? Porque o pessoal, antes da gente gravar, a galera da banda fez uma reunião e perguntou para mim, né? Qual tu acha que a música que devia gravar do Celso, você que conhece mais? Eu falei, pô, Sem Brilhará, né? Que é um hino, né? Ficou linda a versão, ficou linda a versão de vocês. Então, essa música não pode faltar, né? Dos tributos que eu faço. E é isso. Aí foi uma carreira. Foi muita luta, muita raça, muita luta. Foi muita. Vamos dizer, foram muitos shows. A gente fazia muito show no começo, assim, meio que ganhando muito pouco para se promover. No Circo Voador. A gente abria show de todo mundo. Era do Celso, Blues Etílico, veio o André Cristóvão aqui, a gente abriu. O André Cristóvão, eu fui nesse show. Vocês abriram para o André Cristóvão. Então, nós participamos do segundo Festival Nacional de Blues do Renato Arias, organizou. O segundo festival teve o Buddy Guy, né? Teve o Over Blues na primeira noite com o Buddy Guy, nós participamos também. O agradecimento que eu sempre faço ao Maurício Saad, porque foi o Maurício que nos chamou. O primeiro show que o Baseado abriu no Circulador foi o Atlântico Blues, né? Atlântico Blues, sabe que eu sempre. O Maurício sabe que eu sempre agradeço. O primeiro show que eu assisti vocês. Foi esse show do Atlântico Blues que vocês abriram. Pois é. E dali em diante, né? A coisa teve um certo sucesso, entendeu, Lulu? Mas não tinha retorno de grana, né? E nessa época eu estava não estava vivendo uma juventude normal, eu estava pai de família, com um filho atrás do outro, enfim. Não é culpa de ninguém, isso era problema meu, mas eu precisava de grana, né? Claro, para sobreviver e fui batendo a cabeça. Pois não, e eu dava aula particular. Eu sei, mas dava aula particular para ter dinheiro para pagar condomínio, comprar fralda. Claro, mas eu tive muita ajuda dos meus pais, né? Graças a Deus, a gente morava em Laranjeira também. Enfim, e aí isso passou e quando eu vi, né, como é que era, né, como é que funcionava o show business, tá? Em determinados âmbitos, tá? Que âmbitos esses? De bandas de vanguarda, né? Bandas bandas não conhecidas, né? Que não conseguem ir para a mídia, como foi o nosso caso. A gente tentou, né? A gente conseguiu, por exemplo, com o segundo disco, com o segundo CD, Madrugada Blues, essa música do André, a gente conseguiu botar essa música na programação da Rádio Cidade, que na época era rock. Sim. E esse era o antigo programa Versão Brasileira. E essa música entrou na programação da Rádio Cidade com destaque e estava quase passando para a programação normal, porque tinha essa situação, tá? Você entrava com a música em determinado programa e se a música passasse para a programação normal, ela era mais executada. E a gente conseguiu isso sem o jabá, né? E você sabe muito bem que tinha nas rádios na época. Não, né? Eu sei. Tinha jabá que era caro. Por isso que o sertanojo está aí, né? O sertanojo universitário está aí. O jabá é muito grande. Cara, esse sertanojo, certo que você falou nisso, esse sertanojo, para mim, é uma coisa tão ruim que me faz achar o funk bom, para tu ter ideia de como eu tenho nojo dessa porra. Entendeu? Cara, esse negócio de sertanejo é um negócio que dá vontade de vomitar, é muito escroto mesmo, mas enfim, deixa pra lá. Concordo. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Aí pega um povo que já tem uma parte do povo alienado, que o cara fala assim, bota uma parada tipo Kiss, não falando mal do Kiss, palco iluminado, raio laser, aí o cara cantando mal, mas umas garotinhas desfilando lá, a bunda. O cara, vou lá pro show, lá tem as minas, aí a mina vai pagar pro cara bancar a cerveja pra ela e a música que se foda. Mas aí não tem mulher pra não tem nem comparação. Não tem... O que representa a música para as pessoas hoje e o que representava pra gente
não É tem nem diferente. comparação, né? Na nossa época, você lembra que o vinil vinha escrito assim, disco é cultura. Você lembra disso? Isso. Tinha escrito isso. É, e, inclusive, um E a gente desses lia a cantores de ficha técnica sertanejo. todos, Não, escutava o exato. disco inteiro, de cabo a rabo, né? Tu pegava o Pois vinil, é, escutava de cabo a rabo. um desses imbecis de sertanejo uma vez questionou isso. Como é que disco é cultura? Olha só, cara, o nível de imbecilidade dos caras. Mas, enfim, foda-se. Eles estão lá, milionários, com os problemas deles, que se fodam pra lá. Não, é isso que me Mas, deixa indignado. Os caras aqui, eles estão lá para ganhar dinheiro, sabe? Para ganhar dinheiro mesmo. É tipo o rock dos anos é, 80 com a MTV, entendeu? Ali, vamos fazer Não, uma mas banda para ganhar aí, dinheiro com a mulher. cara, mas Lula, pelo amor de Deus, na nossa época, as bandas de rock que faziam sucesso, entendeu? Você sabe que tinha bandas que funcionavam com uma música e não tinham sequência. Mas É, bandas como o Barão, como o Paralamas, o RPM, a gente tem que ser justo, tá? Bandas que tiveram uma sequência, o Engenheiro do Havaí. Eu não isso. gosto de Engenheiro do Havaí, eu não gosto de uma série de outras bandas, Mas o próprio mas a gente tem Lobão, que ser justo e reconhecer que tinha conteúdo. Você está entendendo? A Legião, né? Mesmo dos Não, instrumentistas não sendo bons, Legião, por exemplo, eu acho fora de série. Eu acho as letras, exatamente. eu gosto, eu gosto. O pessoal tem aí uma galera da música aí que é antigo, fala que é uma merda, que é mal tocado, tudo foda-se. O negócio era a letra do cara e a música A funcionando com a mensagem dele. letra, Que isso entendeu? faz falta hoje em dia. O Pois Renato é. Russo, um Cazuza da vida faz falta, né? Exatamente, exatamente. Mas Serginho, temos o Nando Reis hoje em dia, que é muito bom, entendeu? Mas não chega com a mesma força que chegava esses caras, né? mas Eu hoje não em dia a sei, cara, galera o não que que presta acontece. atenção em letra. Infelizmente a galera não está prestando atenção na letra. A galera É, não é é, igual à nossa época, que a gente sentava, é, a gente tinha uma ditadura. Então a gente pois é. queria questionar as coisas. Então, porra, pega um Chico Buarque, um Caetano, vamos lá atrás. Os caras escreviam entre linhas e a gente, caramba, cara, o cara quer dizer, duplo sentido, por exemplo, né? Hoje não tem, hoje é afoga, mete ali, abaixa aqui. Agora, tá aqui o Rodrigo é, mencionou o Raul Seixas. O Raul Seixas, você sabe muito bem, você que é da minha idade, que o Raul Seixas, antes de morrer, eram poucos que davam moral para ele. Era o público dele era limitado, todo mundo achava ele O muito Rick voltou, doido. a coincidência. A coincidência, o É. Rick voltou, cara. E depois que o Raul morreu, o cara virou um Mas endeusamento, isso que eu assim, falo para todo com mundo. justiça. Isso eu falo Eu para todo acho mundo. justo. Eu acho justo, porque ele, porra, aquela Guita, a letra dessa música, Guita, por exemplo, para mim, a minha interpretação, o cara está descrevendo Deus. Para mim, aquilo ali é a descrição de Deus. Entendeu? Raul Então era além do é um tempo, né, cara? negócio Raul era além foda. do tempo. Era um negócio muito foda. E que hoje em dia eu acho que as pessoas não têm capacidade cognitiva de entender isso. De fazer. Para você ter uma Tem uma ideia. frase. Tem uma frase do Raul em Ouro de Tolo. Quando eu escrevi e compus Ouro de Tolo, os idiotas me chamaram de profeta do Apocalipse. Não, me chamaram de profeta, mas eles só vão entender o que eu disse no esperado dia do eclipse. E o Raul morreu no dia de eclipse. Tá entendendo, Pois é. cara? Eles Aham. só vão O entender o que cara, eu disse no esperado dia de eclipse. Como se o cara estivesse prevendo a morte dele, depois que eu morrer, eles vão entender o que eu falei. não, exatamente. Ó, outra música que o Bruno está colocando, a Lucas. Totalmente atual, totalmente atual. Exatamente. Por eu ter tocado com o Rick Ferreira, né? A gente tocou com o Bui Bill, o Rick ainda toca. Eu tenho saudade da dupla de country rock. O pessoal, eles moram no interior. E a intermédio de tocar com o Rick, de conhecer o Bui Bill e também ter sido guitarrista do Bui Bill durante muitos anos, eu conheci o Cláudio Urubu, que era parceiro do Raul. De Alugas, por exemplo, é o Cláudio. Entendeu? Então, essas coisas que eu acho que não tem preço. Você ter conhecido essas pessoas, como eu conheci algumas pessoas, né? Eu conheci o Celso, conheci o Cláudio, é, outros artistas fora de série.
que a gente, né? Por exemplo, outro cara que eu acho sensacional, o Guto Goff, que tem o maior Aqui é o Rick respeito por Ferreira, ó. mim também, né? O Rick E falando, aluga, você é é do foda. Cláudio Urubu, né? É do Cláudio. Eu tive na casa do Cláudio, né? Lá com o Buibil, né? E, porra, do caralho, bicho, você ter conhecido essas pessoas. E engraçado, não só esses mais Quero... antigos, mas os da minha idade também, por exemplo. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Campo Grande, quando eu comecei a ser professor de escola pública, que eu falava que conhecia essa galera de artista, a pessoa não acreditava em mim, não, cara. Ah, Eles até não hoje eu sabiam de tenho que onde eu mostrar vim, né? foto, pessoal. Depois, não, quando eu falava que eu conhecia, me lembro que uma professora de matemática falou: eu adoro monobloco. Eu falei: porra, eu conheço o Pedro Quental, que estudou comigo, São Vicente, e era o Fabão, que está agora em Portugal. Pô, eu conheço os dois Sim, sim. vocalistas. A mulher olhou para minha cara e falei assim: tá bom, mente menos. Eu falei: Sabe qual porra, é o problema também, caralho. Sérgio? Tem umas pessoas que botam o artista num patamar como se ele não fosse ser humano, tá entendendo? Por Ah, exemplo, é. quando eu conheci o Cazuza, através dos meus primos, tô dando um exemplo só. Porra, o Cazuza não era ninguém, era um burguesinho, né? Sim, que vivia na praia, Aham, gostava de dar um teco. Aí conheci ele através dos meus primos eram amigos de praia, tinha um que fumava um baseado com ele, dava um teco, na verdade, mas nunca na minha frente, entendeu? Eu tinha 11 anos quando sim. eu conheci o Cazuza. Quer dizer, o Barão não existia. Quando o Barão começou, ô Rick, tô te convidando para um programa aqui, hein? Ó, ele falou que o Cláudio, para ele, é o maior parceiro de todos, do Raul. O Rick falou. Então, Sim. aqui, deixa eu só voltar na situação. Aí eu tenho aquela foto, a única foto que eu tenho no Facebook com o Cazuza é aquela, que já é desde a época do Orkut. Tem gente que fala assim, porra, não é possível ter conhecido o Cazuza, isso é montagem. Eu falei, cara, eu tenho foto com o Jimmy Page, eu tenho foto com o Jimmy... Por que eu vou botar uma É, foto? Uma foto com o não. Cazuza falsa, Tu me, esse o tempo tu, inteiro. tu O me dono da lembrou foto uma tá me história. processando. Tu me lembrou quando eu dava aula de guitarra na casa da minha mãe, que eu sempre gosto de ter um mural de fotos, eu tenho aqui também. E tinha uma foto, eu e o Celso, que o falecido Maurício Silveira tirou, da gente tocando no ballroom, né? É uma música, é uma foto até que você tem digitalizada essa foto. Sou eu estou muito novo ainda. E esse aluno olhou e falou que era montagem, né? Que era mentira, enfim. E Agora, aí, o negócio aí eu falo assim, deixa eu te contar o negócio do Cazuza, que eu nunca conheci. Eu conheço o Guto Goff, conheci Fernando, muito gente boa também, pessoa do Barão, né? Eu conheci o baixista também, o Rodriguinho, gente boa. Rodriguinho, Mas o Cazuza tem uma história que, mesmo não conhecendo, é engraçada, porque o meu primo, Paulo Ricardo, claro que eu conheço ele antes de ser famoso. Eu conheço o Paulo Ricardo desde que eu era criança, né? claro, pô. E o Então, Paulo Ricardo, antes de ser do RPM, e você é primo ele, dele, tem isso, né? sim, ele ia na minha casa. Ele, antes de ser famoso, depois de ser famoso, ele só parou de ir quando a minha avó morreu. Aí a gente descobriu por que que ele ia. Ele ia ver minha avó, que era avó dele também, né? Mas enfim, aí deixa eu te contar, que essa é engraçada. Paulo Ricardo ia lá em casa, ele estava quase na idade de começar o RPM, né? Eu me lembro do Paulo Ricardo levar fita cassete do RPM lá em casa, ninguém dá a menor bola, tá? Ele botava fita cassete, aqui minha banda nova RPM. A gente ouvia, tá, e aí? Entendeu? E eu me lembro que a minha mãe contando que uma vez ela veio se queixar pra gente que uma vez o Paulo Ricardo foi na sala e pegou o telefone e ligou para um tal de Cazuza. Minha mãe ficou espantadíssima de ver. Paulo Ricardo vem aqui em casa, pega o telefone e vai ligar para tal de Cazuza? Que é isso? Você está entendendo? Então ele já conhecia essa galera. O Paulo Ricardo realmente ele teve até com Cazuza quando ele estava terminal, né? Enfim. Eu A tenho última uma vez que eu. foto, eu salvei uma foto que tá o Paulo Ricardo pequenininho dentro do carro da família do Cazuza, sabe? Eles pequenos, se conheciam desde cedo mesmo. Pois é, eu não sei nem como isso, porque o meu tio, ele morou aqui no Rio. Você sabe na Urca que tem aqueles prédios, né? Que eram aqueles prédios do final da Praia Vermelha ali, eles eram para os militares morarem, né? Meu tio Uhum. morou ali, mas ele morou pouco tempo, na década de 70.
e depois ele foi para Brasília. E de Brasília que foi morar em São Paulo e ficou. Né, o pai do Paulo Ricardo. E então eu não sei nem como é que ele conheceu o Cazuza nesse meio tempo aí, mas depois ele conheceu também porque ele era repórter de uma revista. Ali ele conheceu o Jamari França, ele conheceu a O Ana Maria Ezequiel Neves, né, Baiana, cara? O o Ezequiel Neves. Ezequiel Neto. Então ele era da revista Pipoca Ney, Moderna. Ney, Ele tudo ali. escrevia. Então, ele escrevia para essa revista. Ele foi correspondente da revista em Londres. Eu me lembro que ele Em foi para Londres. Londres. Isso. E depois, quando ele voltou, é que ele conseguiu o lance do RPM e tal. E eu nunca mais Querendo falei ou com não, foi ele. um estouro. Pode quem quiser Ah, falar. foi, Foi foi, um foi. estouro, foi um Eu me fenômeno. lembro, ô Lula, eu me lembro, eu com 15 anos, Paulo Ricardo, foi tocar no Maracanãzinho, RPM, estouradaço Eu no fui. Maracanãzinho. Pois é. Aí ele vinha tocar no Rio e ficava aquele negócio, arruma ingresso, arruma ingresso. Eu tinha 15 anos. Ele arrumou pra gente, pra eu e meus colegas de banda, na época, eu tinha a primeira banda que chamava Visionários, né? Ele arrumou pra gente ir no Meridian, o falecido Meridian, que hoje é outro nome, outro hotel, né? Que eles ficavam sempre hospedados lá. E lá nós pegamos o ônibus do Poladian, né? Para ir para o Maracanãzinho. Então nós fomos 5 moleques dentro do ônibus. Quando a gente chegava, o pessoal ficava olhando para a janela, via um bando de adolescentes que não tinha nada, porque o RPM já tinha chegado, eles já estavam lá, né? E eu nunca me esqueço disso. O ônibus do Poladian era sacanagem, tinha mesinha para jogar poker. Era um negócio assim, e isso tudo, cara. Isso tudo alimentou dentro de mim o sonho de ser músico. Aí foi isso que contribuiu também para eu ter insistido nesse erro esse tempo todo. Entendeu? E, E cara, assim, vamos terminar a história do baseado para entrar na tua carreira solo. Que horas tem aí, Sérgio? Que eu não tô vendo. Alguém tem horas aí? eu falo que Começou? tem uma hora, então, eu tenho uma hora de live. Eu acho, vamos fazer o seguinte. Não sei se tem limite, você tem limite de tempo para fazer a live? É 1 hora Tem, aqui. né? A live fica Então, automática. cara, marca outra depois, porque é tanta história para contar, é tanta história. Porque tem as minhas histórias com baseado em blues, tem a minha história com meu primo, tem mais história com meu primo, com o Paulo Não, Ricardo. sim, se você Tem, quiser. tem, tem história. 21h30. Então temos que Não, encerrar. pois é. Tem história da minha carreira solo, entendeu? Tem um monte, é muita história. Então, se você quiser, a gente pode encerrar e na próxima eu tava, acabou a bateria do meu celular, eu ia preparar para tocar um pouquinho e tudo, como você tinha falado, Vamos eu fazer o falei que não, seguinte. mas aí depois, Vamos fazer peraí, o seguinte. aí, ah, Vamos encerrar isso fala. aqui como parte 1 e a gente volta? Sim, e podemos fazer até parte 5 se quiser, porque tem muito assunto e muita história para lembrar, Tá, vou entendeu? encerrar agora. Então, Falta 5 segundos para tá poder bom. salvar. Eu acho que é isso. O pessoal gostou, então beleza. Então tá Vou combinado. voltar, hein, galera? A parte 1 é Falou? essa, hein? Valeu.